Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro sobre mediação escolar e comunitária. Nós trouxemos um vídeo de boas-vindas para vocês, que nós vamos passar agora. Eu quero desejar uma boa tarde a todos que estão reunidos hoje aí em Serra Negra. Os professores que iniciam agora o exercício de professor mediador escolar e comunitário, os diretores de escola e os gestores regionais do Sistema de Proteção Escolar. Saúdo também todos os parceiros e colaboradores que ministrarão as palestras dessa etapa presencial do curso de formação de professor mediador escolar e comunitário. Meus cumprimentos a toda a equipe da Secretaria Estadual de Educação, nominalmente a Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania, a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, a Coordenadoria de Ensino da Grande São Paulo e a Coordenadoria de Ensino do Interior. Enfim, a todos que participaram da organização do curso que hoje iniciamos. Infelizmente, em razão de compromissos de última hora, não posso estar presente hoje com vocês em Serra Negra para acompanhar o início desse projeto que foi tão bem acolhido pela Rede Estadual de Ensino. De qualquer modo, fiz questão de me dirigir diretamente a todos os presentes nesse vídeo para parabenizar a todos os professores selecionados para o início desse projeto. O professor mediador escolar e comunitário é um educador de proximidade. Ele atuará juntamente com a equipe gestora e com a equipe docente para promover a melhoria do aprendizado em nossas escolas. Sabemos que a convivência que se estabelece no ambiente escolar produz um impacto significativo sobre a qualidade de ensino. Sabemos também que melhorar as condições de convivência e de proteção integral a todas as pessoas que frequentam nossas escolas é um caminho repleto de desafios e surpresas. Portanto, caberá a nós, membros do Magistério Paulista, servidores das diretorias de ensino e gestores da Secretaria Estadual de Educação, um esforço cotidiano na realização desse objetivo. O sucesso e a consolidação dessa iniciativa será resultado do esforço de todos. Com o apoio de todos os órgãos da Secretaria, afirmamos a disposição de proporcionar uma escola na qual amizades sejam forjadas e líderes sejam formados. Que a Escola Paulista, mais do que nunca, seja fator efetivo de promoção da cidadania. Cada um dos educadores da Rede Estadual de Ensino atua diariamente nesse sentido. E a figura do professor mediador escolar e comunitário será mais um recurso para apoiar a missão cotidiana de nosso magistério. Os especialistas aqui presentes compartilharão conosco métodos e ferramentas que serão muito úteis no decorrer desse caminho. Mas o sucesso dessa iniciativa virá de vocês, de nós, dos nossos alunos e de todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar. Mais uma vez, parabéns a todos os que estão aqui. Eu reitero meu voto de confiança e meu compromisso com a construção coletiva de uma cultura de paz. Essa é a responsabilidade conjunta de todos nós que formamos a Rede Estadual de Ensino. Contem conosco e um bom trabalho. Gostaria de agradecer a todos os que tornaram esse encontro possível, a SEMP, a COGESP, SEI, a FDE, por meio do seu Departamento de Comunicação e Assuntos Institucionais, o Departamento de Projetos Especiais da FDE também, a Escola de Formação, todos os nossos parceiros e colaboradores que estão aqui contribuindo para esse encontro. Trouxe para vocês também uma mensagem da professora Valéria, que infelizmente não pôde estar aqui também, mas fez questão de deixar um recado. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar os professores selecionados para a função do professor mediador escolar e comunitário. Sejam todos muito bem-vindos a este programa. E depois dizer que o sucesso desse programa depende de cada um de nós, da Secretaria de Estado de Educação, das diretorias de ensino e das equipes escolares. E essa articulação entre o professor mediador e as equipes de gestão da escola é uma questão fundamental para que o sucesso realmente se concretize. Bom, e também não poderia deixar de agradecer todas as equipes de secretaria que se dedicaram para que esta capacitação, essa formação continuada pudesse ocorrer.
em especial a Supervisão de Proteção Escolar e as demais equipes que se envolveram no processo. Quero desejar a vocês um encontro muito bom, aos nossos professores e aos nossos diretores, e com muito sucesso. Sempre lembrando que esta questão da cultura de paz é fundamental para as nossas escolas. Um grande abraço a todos. Agora eu queria chamar aqui, por favor, a Malu, que é da SEMP, ela é responsável aqui pela organização, toda a logística do evento, ela que é nosso anjo da guarda aqui. Obrigada, Malu. Ela vai passar um recadinho para vocês também. Boa tarde, né? Acho que é boa tarde, porque eu ainda não almocei, mas é boa tarde para todo mundo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa estada aqui nesse tempo e tudo que for possível eu vou ajudar, tá bom? Obrigada, viu? Agora a gente vai iniciar propriamente as nossas atividades. Essa tarde a gente vai apresentar o módulo 1 do curso de formação do professor mediador escolar e comunitário, cujo tema é o sistema de proteção escolar e o papel do professor mediador escolar e comunitário na escola. Nessa primeira palestra será apresentada por mim e pelo Felipe Angeli, que trabalha com a gente na Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania, é responsável pelo Núcleo de Práticas Preventivas. Eu vou começar a minha fala retomando, de uma perspectiva geral, o sistema de proteção escolar, as principais ações que já foram implantadas. Retomar essas questões é importante, porque muitos de vocês estão tendo contato com esse sistema pela primeira vez ou um contato muito recente. Então, eu vou repassar as principais ações, os conceitos, até mesmo a própria terminologia que a gente utiliza. Muitos podem ter tido alguma dificuldade ali no credenciamento, por exemplo, a confusão do gestor regional, que é o nosso representante de cada diretoria de ensino, e os gestores escolares. Então, alguns diretores de escola foram informados, não, o seu nome está lá nos gestores, etc. A gente vai repassar tudo isso para, enfim, estabelecer uma base comum para a gente começar a conversar e dialogar sobre as ações do sistema de proteção escolar. Então, começando pelo princípio, pelo nome Sistema de Proteção Escolar. O sistema remete a um conjunto de ferramentas, metodologias e pessoas atuando de forma coordenada em busca de um objetivo comum. Isso é um sistema. O Sistema de Proteção Escolar, ele não é exclusivamente um projeto, ele não é um programa, ele é um conjunto de ações, um conjunto de ferramentas, um conjunto de pessoas atuando com um objetivo em comum, que é a proteção escolar. E a proteção escolar, por sua vez, remete às condições integrais de desenvolvimento do processo educativo e abarca um conjunto amplo de fatores, como a segurança, o meio ambiente, a convivência, o bem-estar e a efetiva inserção social de todos os integrantes da comunidade escolar. O sistema de proteção escolar começou a nascer o ano passado, a partir da criação da Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania, que é um órgão ligado à FDE. Essa é a estrutura do nosso departamento, da Supervisão de Proteção Escolar. A gente tem 3 núcleos de atuação, um núcleo de informações estratégicas, um núcleo de práticas preventivas e um núcleo de proteção especial, para trabalhar com os dados, com o mapeamento da vulnerabilidade no Estado, para fortalecer programas e práticas preventivas e para oferecer o suporte às escolas, aos gestores, em situações de maior vulnerabilidade, de maior risco. A metodologia de atuação da Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania, que é o que nós chamamos de SPEC, que para quem conhece já o nosso e-mail é o spec@fde.sp.gov.br. SPEC vem de Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania. Nossa metodologia de atuação passa pela expansão de programas preventivos e o desenvolvimento de cursos de formação e capacitação em gestão pacífica de conflitos. E hoje a gente começa a tirar do papel uma ação importante dentro desse eixo. Outro norte de atuação é a atuação em rede, ou seja, fomentar a articulação entre diversos atores responsáveis pelo sistema de garantia de direitos e de proteção social.
todas as instituições que têm que estar junto da escola para garantir a proteção integral do público escolar, a padronização de normas e procedimentos para que a gente possa oferecer diretrizes e um suporte técnico que oriente a atuação dos gestores e dos educadores quando confrontados com situações de risco. E, por fim, a inteligência, ou seja, o desenvolvimento e o aprimoramento de ferramentas de coleta e análise de dados que nos permitam mapear os fatores de vulnerabilidade e violência nas escolas, ou seja, conhecer e diagnosticar melhor a situação de cada unidade escolar. O ano passado, nós lançamos algumas ações que são as bases do sistema de proteção escolar. Todas as escolas receberam uma publicação chamada Normas Gerais de Conduta Escolar, que visam garantir uma padronização no entendimento sobre as condutas que devem ser inibidas no ambiente escolar, bem como nas sanções que podem e devem ser aplicadas em casos de faltas disciplinares. As normas gerais de conduta escolar, elas oferecem diretrizes que visam induzir um debate sobre as normas de gestão e convivência no ambiente escolar e a reformulação, a discussão, a readequação e o fortalecimento dos regimentos escolares de cada escola, de acordo com a realidade de cada uma das escolas, de cada uma das comunidades escolares. As normas gerais, elas são uma diretriz, como o nome diz, são diretrizes gerais para que cada escola fortaleça o seu regimento interno de acordo com a sua realidade. O Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania, tanto as normas como o manual, vocês recebem aí agora na pastinha também, são diretrizes para padronização de procedimentos que assegurem medidas integradas voltadas à resolução de conflitos no ambiente escolar. O objetivo é facilitar encaminhamentos externos à escola e sua atuação conjunta com outros órgãos que compõem a rede de proteção social. Então, são orientações gerais também sobre quem é quem, quais são os principais conflitos, as principais ocorrências no ambiente escolar e como o gestor escolar pode proceder ou deve proceder diante de diversas situações. O Sistema Eletrônico de Registro de Ocorrências Escolares, que é o nosso conhecido ROI, é uma ferramenta online que o diretor de escola acessa na internet para fazer o registro das ocorrências escolares. O ROI está regulamentado na resolução número 19 de fevereiro desse ano. A responsabilidade pela alimentação desse sistema é do diretor de escola e o diretor de escola pode compartilhar a responsabilidade do preenchimento das ocorrências com o vice-diretor e ou com o secretário. E o diretor pode cadastrar o vice-diretor ou o secretário no próprio sistema. O ROI, inicialmente, é uma ferramenta de notificação. Então, ele é uma ferramenta que dá maior agilidade, que dá maior sistematicidade ao registro de ocorrências que as escolas sempre fizeram, seja num livro, quer dizer, toda escola normalmente tem o seu livro de ocorrências, etc. O ROI é uma ferramenta que agiliza esse procedimento, então ele tem um padrão de preenchimento a partir do qual você pode classificar as ocorrências, etc., apontar quais encaminhamentos foram adotados e etc. Mas o ROI, mais do que uma ferramenta de notificação, ele é uma ferramenta de cogestão, porque o diretor de escola é o único usuário que alimenta o sistema. Mas, tanto as diretorias de ensino quanto nós, a Secretaria, na Supervisão de Proteção Escolar, nós temos acesso a essas ocorrências e nós temos, na Supervisão de Proteção Escolar, e estamos fortalecendo com as diretorias de ensino, rotinas de acompanhamento dessas ocorrências. Então, é possível que algum de vocês já tenha recebido uma ligação nossa. Nós temos um procedimento de leitura de todos os ROIs que são registrados. Todo ROI que é registrado é lido por uma pessoa na Supervisão de Proteção Escolar, que qualifica aquela ocorrência e desencadeia um procedimento de suporte para as ocorrências que, isoladamente, são mais graves, enfim, que demandam um suporte externo, ou pela sua reincidência.
É óbvio que a gente não tem a pretensão de oferecer esse suporte ao procedimento de maneira centralizada, são 5.400 escolas, a gente não teria condições de fazer isso. Por isso que a gente está construindo com as diretorias de ensino procedimentos de acompanhamento por parte do supervisor de ensino, por parte dos gestores regionais indicados por cada diretoria de ensino, e a ideia é que a gente possa, né, a partir do ROI, efetivamente desencadear procedimentos de suporte ao gestor escolar ou à escola. Em fevereiro desse ano, a resolução da Secretaria número 19 implantou formalmente o sistema de proteção escolar na rede estadual de ensino. Então, quer dizer, nós vínhamos desenvolvendo uma série de ações a partir da criação da supervisão de proteção escolar, e a resolução 19 formaliza e regulamenta uma série de ações que vinham sendo desenvolvidas e outras novas. Então, o sistema de proteção escolar coordenará o planejamento e a execução de ações destinadas à prevenção, mediação e resolução de conflitos no ambiente escolar, com o objetivo de proteger a integridade física e patrimonial de alunos, funcionários e servidores, assim como dos equipamentos imobiliários que integram a rede estadual de ensino, além da divulgação do conhecimento de técnicas de defesa civil para a proteção da comunidade escolar. A Resolução 19, ela cria uma organização descentralizada de gestão do sistema de proteção escolar, atribuindo a diferentes órgãos diferentes competências no sistema. Então, ao gabinete da Secretaria Estadual da Educação compete a coordenação e gestão geral do sistema de proteção escolar. A FDE, por meio da Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania, compete a execução das ações do sistema de proteção escolar. As diretorias de ensino, a elas compete a gestão regional do sistema, e as unidades escolares, a observância das diretrizes e a execução local e diária das ações. Para oferecer suporte à coordenação e gestão geral do sistema no gabinete, foi criado um grupo de trabalho composto por representantes da SEMP, SEI, COGESP, o Departamento de Projetos Especiais da FDE, o Centro de Referência Mário Covas e o Conselho Estadual de Educação. Esse grupo de trabalho atua sob a coordenação da SPEC, e a ideia é que a gente possa, de fato, transformar as ações de proteção escolar em ações transversais dentro da Secretaria, que envolvam todas as áreas, que envolvam todos os órgãos centrais. Esse ano também a gente colocou no ar, a gente criou o Fórum de Proteção Escolar, que é um fórum de discussão, uma ferramenta na internet, a partir da qual a gente faz o acompanhamento das ações regionais e agora locais do sistema de proteção escolar. Até agora, integram o Fórum de Proteção Escolar nós, da Supervisão de Proteção Escolar, e os gestores regionais, que são os representantes indicados pelas diretorias de ensino para fazer a gestão regional do sistema de proteção escolar. E agora a gente vai expandir para os diretores das escolas selecionadas para contar com o professor mediador e para os professores mediadores. A gente tem uma agenda de trabalho que a gente tenta estabelecer no Fórum de Proteção. A primeira atividade assim, de mais fôlego que a gente tocou utilizando o fórum foi justamente o processo de seleção do professor mediador. Então, a gente utilizou o fórum para trocar informações, para orientar, para passar subsídios para os gestores regionais ao longo do processo de seleção. É uma ferramenta nova, quer dizer, muitos não têm o hábito de utilizar esse tipo de ferramenta de rede social, mas, enfim, quem já utilizou nesse processo, eu acho que percebeu como a gente consegue multiplicar a informação de uma maneira muito ágil, quer dizer, e atingir muitas pessoas utilizando o fórum. Agora o fórum ele vai ser uma ferramenta importante também para a gente acompanhar a formação, né, o curso de formação do professor mediador escolar e comunitário. E, fora isso, a gente quer tocar, né, a princípio, duas outras tarefas dentro do fórum, que é a revisão dos regimentos escolares, quer dizer, fomentar um debate sobre essa revisão dos regimentos escolares, o fortalecimento, né, no que diz respeito às normas de gestão e convivência, e a revisão do Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania, que é essa publicação azul,
que é óbvio, né? Ela não consegue contemplar todas as situações com as quais o gestor se confronta, e o fórum nos permite uma maior agilidade na atualização desse conteúdo, quer dizer, na adequação desse conteúdo, ou na aproximação desse conteúdo às realidades das escolas. Junto do fórum, a gente vai colocar no ar, esse ainda não está no ar, uma wiki de proteção escolar. A wiki de proteção escolar ela é uma ferramenta de edição interativa, a partir da qual a gente justamente quer sistematizar o conteúdo da atualização do Manual de Proteção Escolar. Então, vai ser um Manual de Proteção Escolar vivo, vai ser um documento de referência, de diretrizes sobre a proteção escolar, que a gente consegue atualizar, que a gente consegue aperfeiçoar de maneira muito mais ágil e com a contribuição de vocês. Ou seja, a gente vai fazer a edição conjunta desse conteúdo. E, além disso, a Wiki de Proteção Escolar vai ser um veículo para a divulgação de boas práticas, ou seja, para associar a cada diretriz, a cada orientação, as ações que dão certo. Isso é uma carência muito grande. A gente se conversa pouco, a gente se conhece pouco, e divulgar as boas práticas é muito importante. Quer dizer, às vezes, as escolas muito próximas, que compartilham problemas, uma encontrou a solução, ou uma solução, que poderia inspirar outra, e elas muitas vezes acabam não se conversando. Para o Wiki de Proteção Escolar, a gente conta com a colaboração de diversas instituições parceiras, né, para nos ajudar a formular esse conteúdo. Então, do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Secretaria da Segurança, Secretaria da Saúde, da Assistência e Desenvolvimento Social e organizações não governamentais parceiras da Secretaria da Educação. Agora chegamos, né, ao objetivo aqui do nosso encontro, que é o professor mediador escolar e comunitário, que é a ação que a gente, quer dizer, dá um pontapé inicial hoje. E, para isso, eu vou chamar o Felipe, que vai falar com vocês sobre isso. Eu queria parabenizar todos vocês que estão aqui. A gente está muito contente em ver a personificação desse trabalho que a gente tem desenvolvido desde dezembro do ano passado, que é o início da imaginação, da criação do professor mediador escolar e comunitário, dessa ideia por trás do professor mediador escolar e comunitário. E a gente começa, nesse momento, a construir, de fato, qual que vai ser o encaminhamento, qual que vai ser, como vai se dar essa ação, como vai se dar esse exercício docente. Eu vou começar a falar sobre o papel do professor mediador escolar e comunitário, falando sobre a própria formação, sobre esse curso de formação que nos reúne aqui hoje, porque se confunde o curso de formação com o início do exercício docente do professor mediador escolar e comunitário. Dada as características das situações com que o professor mediador escolar e comunitário vai lidar, o curso ele é eminentemente prático. As atividades do curso se confundem com o início do exercício docente. A instrução conjunta SEMPIDRU, de meados de abril deste ano, que determina o processo de seleção que, né, acabou trazendo vocês aqui hoje, determina que o início da atividade do professor mediador escolar e comunitário se inicia 1º de junho. Mas até o final do nosso curso, que se divide em 2 etapas, essa etapa presencial e após uma etapa de ensino à distância, vai se confundir com o verdadeiro início das atividades desse professor. O conteúdo do curso, ele não exclusivamente, mas dá muita ênfase ao fio condutor que encaminha a assimilação do conteúdo, é a percepção dos fatores de vulnerabilidade e de proteção existentes numa realidade escolar determinada, na escola de vocês, em cada escola de vocês. A gente não tem como, nesse momento, passar uma receita, um manual operativo claro, objetivo, do que vocês devem fazer nas escolas assim que vocês retornarem daqui. Como eu disse, essas situações que vocês vão enfrentar depende muito do contexto escolar, depende da comunidade escolar, depende da comunidade do entorno, depende da relação que cada professor, que cada aluno, que cada pai de aluno, cada escola, enfim, desenvolve e proporciona no seu cotidiano. E o trabalho do professor mediador escolar e comunitário vai ser uma construção conjunta. Como eu disse, a gente não vai ter atividades já estabelecidas, pré-ordenadas, cheguem lá e usem
essa atividade, essa ação, esse exercício, essa construção vai ter que se dar coletivamente e vai se confundir com o conteúdo do curso. Nos módulos de ensino à distância, vou começar pelos módulos presenciais que a gente vai ter aqui na Serra Negra. O primeiro módulo que a gente está começando a apresentar agora é o sistema de proteção escolar e o papel do professor mediador escolar e comunitário. Os módulos à distância, que vocês vão fazer a partir das escolas de vocês, das cidades de vocês, das regiões de vocês, são, como eu disse, absolutamente práticos e vão caracterizar o início dessa atividade do professor mediador escolar e comunitário. Então, o primeiro módulo, como produto, vai ser desenvolvido um diagnóstico da vulnerabilidade escolar, um diagnóstico daquela realidade, daquela escola em que vocês vão estar atuando. Como eu disse, cada local do Estado, em cada região, a gente tem problemas diferentes, realidades diferentes, fatores de risco diferentes, fatores de proteção diferentes. Cada um de vocês, no acompanhamento do curso à distância, vai fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho com o apoio de toda a equipe gestora da escola, da equipe docente da escola, para conseguir caracterizar, de fato, qual é a vulnerabilidade daquela escola, como ela se apresenta, em que grau, em que proporção, em que dimensão. O segundo módulo do ensino à distância é chamado de educação comunitária. Nesse módulo, esse diagnóstico ele ultrapassa os muros da escola. Você começa a caracterizar esse entorno da escola. Então, nesse enfoque de fatores de risco e de proteção, quais são os fatores de risco daquela comunidade, os fatores de proteção daquela comunidade, a rede de garantia de direitos, a rede de proteção social, como ela se relaciona com aquela escola, quão de apoio e quanto distante estão essas instituições que devem zelar pela proteção daquela escola, instituições sejam, enfim, públicas, instituições privadas, organizações da sociedade civil. E a ideia é que a cada módulo um novo produto saia, um plano de ação seja proporcionado por esse conteúdo. O último módulo, que é a partir daí, deve finalizar final de julho, início de agosto, que é quando termina esse curso, o curso completo, com as etapas presencial e os módulos à distância, é o que a gente chamou de desenho e gestão de projetos transversais. Então, com base naquilo que já foi construído, com base no diagnóstico daquela vulnerabilidade escolar, com base nesse diagnóstico, nesse mapeamento do entorno, do quanto a comunidade do entorno está próxima ou distante, o quanto ela protege ou se distancia da escola, a partir desses elementos que vocês vão colher nesse trabalho de pesquisa, que no início, eu repito, isso é muito importante, vai ser a única atuação do professor mediador escolar e comunitário, vai gerar isso que a gente chamou num projeto transversal para aquela escola. Então, com base nesses elementos colhidos nesse diagnóstico, com base nos elementos colhidos nesse mapeamento e com o apoio da equipe gestora, da equipe docente, ouvindo todos os atores da comunidade escolar, vocês vão propor, com a nossa supervisão, com o nosso apoio, um projeto para aquela escola que se adeque à realidade daquela escola, que se adeque à situação daquela comunidade escolar, daqueles alunos e daquele entorno. Aqui eu retomo, como diretrizes, porque é o que isso é de fato, as atribuições instituídas pela Resolução 19 de fevereiro de 2010. É a resolução que cria o sistema de proteção escolar e que no artigo 7º, que é daqui que saem essas diretrizes, o artigo 7º cria a figura do professor mediador escolar e comunitário na rede estadual de ensino. Então, isso, a verdade, é uma coleção de pensamentos, a coleção de indicações, sugestões de atuação que a gente juntou para que pudesse proporcionar às diferentes realidades das escolas modelos de atuação, propostas de atuação. Então, enfim, como diretriz, é óbvio que a gente não consegue ser muito específico aqui, a gente sempre quer prezar pela realidade local, mas a gente aponta como diretrizes ações que se relacionam ao exercício, tal como ele é pensado hoje, do professor mediador escolar e comunitário. Então, adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento de ações e programas de justiça restaurativa. Vocês vão ver no decorrer do curso, os nossos parceiros que estão aqui, que vão trazer elementos introdutórios, noções conceituais iniciais em relação a esses conceitos, a essas tecnologias, a esses métodos. Orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no processo educativo. Desenvolver atividades pedagógicas que contemplem a comunidade no entorno da escola. Analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que pode estar exposto o aluno. E não só o aluno, está incompleto aqui. Só ao aluno, à escola, à comunidade, os professores, enfim, todo o contexto que se relaciona com o cotidiano escolar. Orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de serviços de proteção social. Identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares,
a serem realizadas pelos alunos fora do período letivo. Orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos. Como disse, isso são diretrizes bem gerais, genéricas, são apontamentos e nada de novo trazemos aí. Tudo que foi pensado e colocado nesse tempo de maturação do projeto, de desenvolvimento do projeto, se baseia numa série de experiências, de projetos piloto, de ideias de parceiros, de colegas, de pesquisas que realizamos. Não estamos propondo nada de novo aqui. Estamos apenas dando a possibilidade de que um professor atue na integralidade da sua carga horária em temas correlatos à proteção escolar. Então, aqui eu trago de uma maneira muito sucinta a ideia base, o ponto de partida nosso para aquilo que a gente visualiza como sendo o professor mediador escolar e comunitário. É o educador de proximidade. Ele acompanha o cotidiano dos alunos, das famílias e do bairro, pela mediação e articulação das relações interpessoais de toda a comunidade escolar. Não faz uso em sua prática pedagógica de abordagens punitivas ou retributivas, mas instrui seu trabalho docente a partir de métodos colaborativos e restaurativos. Toda a atuação do professor mediador escolar e comunitário vai depender do apoio e da coordenação da equipe gestora da escola. Ele é mais um professor, e isso é importante que seja frisado. Ele não se confunde com agente de organização escolar, ele não é um xerife, ele não é uma autoridade, ele não é nem um mediador de conflitos, não neste momento. Ele é um professor que trabalha na prática educativa da convivência das pessoas, na missão educativa dos conflitos, das relações interpessoais de toda a escola. Então, para que isso comece a ser construído, e essa construção vai se dar a partir, enfim, do curso, a partir da experiência de cada um de nós, das dificuldades que vão se dar no meio do caminho, das novidades, das surpresas que a gente vai encarar nesse percurso, os temas que vão ser trabalhados da maneira como tudo está hoje, nesse exercício pedagógico, no cotidiano desse exercício pedagógico, são o sistema de proteção escolar, noções de direitos constitucionais fundamentais e do ECA, métodos alternativos de resolução de conflitos, diagnósticos de vulnerabilidade escolar, educação comunitária, desenho e gestão de projetos transversais, bullying, sexualidade e diversidade sexual, preconceito e discriminação no contexto escolar, prevenção ao uso de álcool e drogas, empreendedorismo juvenil, orientação pedagógica, princípios e fins de educação básica e diretrizes curriculares. Como vocês veem, as relações humanas, enfim, são as mais vastas possíveis. Nós não podemos nos restringir a um único ponto. Numa escola, uma determinada escola, a vulnerabilidade pode se relacionar muito a uma questão de sexualidade, de diversidade sexual. Uma outra escola pode ter uma questão que complica sobremaneira o relacionamento das pessoas, como o bullying, ou a discriminação, seja racial, seja de gênero, a questão das drogas, as drogas no entorno, o impacto que o tráfico de drogas pode ter dentro da escola. E aqui, repito, é um professor, não é um policial. Ele não vai se meter, enfim, com o traficante, não vai se meter com o assaltante, não é para isso. Para isso a gente tem a polícia. Esse professor vai fazer um trabalho pedagógico na escola que se relaciona a esses temas que estão presentes em toda a nossa sociedade e também está presente em nossas escolas. Para ter essa atuação, esse exercício necessita de certas características fundamentais para o sucesso dessa iniciativa. Então, como características que a gente elenca inicialmente como fundamentais para o sucesso e para o início dessa atividade docente, é o respeito à cultura da comunidade e ao lugar onde ela está inserida, o planejamento das ações. Muitas ações, vocês sabem, começam sem o devido planejamento, até pela tribulação do dia a dia, falta de tempo. A gente sabe que a gente tem que fazer alguma coisa em relação ao assunto, mas não tem o tempo de pensar, de se preparar, de estabelecer uma meta, um objetivo, um modo de avaliação, e essa ação se perde no meio do caminho. A ideia que a gente tem para o professor mediador escolar e comunitário é que ele tenha esse tempo de preparo, esse tempo de pesquisa, para que possa ouvir toda a comunidade escolar, que possa se debruçar sobre livros, se apoiar em parceiros, para que estabeleçam um projeto com começo, meio e fim, ou que, se não tenha fim, que tenha um caminho no sentido desse objetivo. Muitas vezes um projeto que se inicia com uma ótima ideia, com uma ótima proposta, quando ele não tem um planejamento e termina no meio, sem executar de fato aquilo que se propôs, pode ser muito mais daninho do que não ter iniciado nada. Outra questão em relação a esse planejamento de ações, o aproveitamento dos recursos já existentes. Muitas vezes projetos muito ambiciosos também carecem dessa continuidade.
Muitas vezes nas escolas, projetos simples, pequenos. Um bom projeto pode ser simples. Ele não precisa de grandes movimentações, enfim, de uma grande quantia de investimento. Muitos projetos de sucesso, isso a gente se apoia, enfim, em boas práticas que coletamos por aí, em pesquisas. São ideias simples, ideias básicas, que se apoiam naquilo que a escola já tem. E a escola já tem muita coisa, a escola já faz muita coisa. Isso é um apoio, isso é uma soma que a gente vem trazer. Então, a ambição é necessária, mas muitas vezes iniciar um projeto com base no simples, naquilo que está ao alcance das mãos, é a melhor solução para a continuidade desse projeto. E depois da avaliação desse projeto, pode-se pensar no próximo passo, naquilo que já construímos até então e para onde vamos a partir dessa construção. O envolvimento gradual da comunidade escolar. É fundamental o trabalho em conjunto do professor mediador escolar e comunitário. Vocês aqui não vão conseguir fazer nada sozinhos. Isso eu tenho certeza que vocês sabem. O professor mediador escolar e comunitário depende da equipe gestora da escola, depende dos colegas professores, depende do bom relacionamento e da abertura de espírito ao aluno, depende do contato privilegiado com a comunidade do entorno, depende em pesquisa, depende de uma série de competências que a gente vai tentar proporcionar para vocês durante esse curso, seja no presencial, seja na distância, e também que vocês vão conseguir na prática cotidiana de vocês, no dia a dia de vocês. Eu pulei ali a integração de novas atividades ao currículo escolar, algo que deve ser feito em parceria ao professor coordenador, mais uma vez em parceria à equipe gestora da escola. Então, que dialogue esses projetos, essas ações, baseadas nesses diagnósticos, baseadas nessa realidade, baseada nesse contato com a comunidade, que dialogue com o currículo escolar. Repita, é um professor, ele tem a missão de educar, ele não está em sala de aula, mas está tratando de algo que influi muito na qualidade do ensino, na capacidade de aprendizado dos alunos. Então, isso deve dialogar com o currículo escolar, essas ações, esses projetos a serem desenvolvidos pelo professor mediador. Aqui, e isso tem relação com o planejamento das ações, é a preocupação com a possibilidade da continuidade das ações planejadas. Como eu disse, projetos que muitas vezes não têm o cuidado devido na hora da preparação, ao serem interrompidos no meio do caminho, podem dar aquela sensação de frustração às pessoas, aos alunos que começaram aquela iniciativa, aos alunos que muitas vezes doaram seu tempo, os alunos, os professores, os familiares, que doaram seu tempo, sua dedicação ao projeto, que por uma falta de um planejamento no início, o projeto se interrompe e fica aquele descrédito na escola. Vocês tampouco vão poder temer o fracasso, temer o erro, porque isso vai ser da prática cotidiana de vocês. Mas sempre, com o apoio de todos, pensar nos objetivos, nas metas, nos prazos, nas avaliações, para conseguir, com pouco, fazer muito. E a identificação dos fatores de risco e proteção, que é o jogo, enfim, é a comunicação, é o fio condutor que nós imaginamos para o trabalho de vocês. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Com relação aos fatores de risco e proteção, a gente não deve pensar nunca neles de forma isolada. Então, o fator de risco daquele aluno, o fator de proteção daquele aluno, o fator de risco daquele bairro, daquela escola, daquele professor. Fatores de risco e de proteção são sempre vinculados a um processo, a um contexto. O fator de risco daquele aluno é o fator de risco daquele aluno, mais escola, mais professor, mais bairro, mais amigo, mais colega, mais história, mais passado, mais família, mais namorada. O fator de proteção daquele bairro tem a ver com as condições daquele bairro, que tipo de transporte existe naquele bairro, quais pessoas estão colaborando ou prejudicando a relação da sociedade, da comunidade naquele bairro. Enfim, eu fico falando aqui de fatores de risco de proteção, quero fazer uma indicação aqui para vocês, eu não vou ler, mas nesse livrinho roxo que a gente distribuiu para vocês, Violência na Escola, que é uma pesquisa feita pelo NEV, o Núcleo de Estudos de Violência da USP, só como indicação, porque, embora seja intuitiva a ideia dos fatores de risco e de proteção, muitas coisas nessa ideia de processo, nessa ideia de contexto, podem dar a entender, podem passar essa ideia de fator de risco e proteção. Então, na página 214 desse livro, tem uma nota no canto direito, nota 52 da página 214, que indica fatores de risco e de proteção utilizados numa pesquisa americana que eles narram aqui rapidamente, e em relação à questão da violência, da convivência nas escolas. Só como, enfim, indicação.
E as competências profissionais desse professor mediador escolar e comunitário, que a partir de agora inicia seu exercício. Pesquisar sempre e se manter atualizado é um professor, é uma atividade docente, é uma atividade de pesquisa. O que ele deve fazer e se dedicar com maior afinco é a pesquisa. Suportar mudanças lentas e graduais, é o que eu disse, é um trabalho de perseverança. Muitos resultados tomarão seu tempo para que apareçam. E o professor mediador escolar e comunitário ele tem que ter essa perseverança, essa consciência de que mudanças nas relações das pessoas, nas relações sociais, nas relações de convivência, demoram a se manifestar, demoram a se produzir. Tolerar frustração para conseguir ampliar os próprios limites. É muito importante saber que, às vezes, o caminho que a gente escolhe não vai chegar no destino que a gente pretendia. Mas nem por isso nós trabalhamos mal, nem por isso foi uma falha nossa, uma falha da nossa atuação. Isso faz parte do trabalho de uma pessoa que pretende fazer um trabalho educativo, pedagógico, com os alunos e melhorar a convivência num determinado contexto escolar. Examinar seus erros e seus preconceitos em relação à questão. Todos nós somos humanos, todos nós já passamos por conflitos, por situações de convivência nas nossas famílias, nas nossas casas. Todos nós ficamos nervosos, com raiva, com medo, e vocês vão ficar também. A gente não pode pensar que o professor mediador escolar e comunitário é alguém que vai estar acima do bem e do mal e que vai passar com tranquilidade em qualquer tipo de situação que vai aparecer. Muitas vezes a gente não vai entender, muitas vezes a gente vai julgar, e isso é natural. Só que a gente tem que pensar também que a gente está num exercício profissional, no exercício pedagógico, e que a gente vai ter que confrontar nossos próprios limites com o apoio de todos, e por isso o apoio é tão importante, para conseguir alcançar esses objetivos. Exercer a própria criatividade para criar ações considerando o grupo identificado. Se vincula também ao planejamento dos projetos, ao fazer muito com pouco, a ideia de fazer projetos simples, ancorados na realidade, no cotidiano, nas pequenas coisas que isoladamente podem parecer pequenas, mas que no dia a dia, na rotina de uma escola, acabam se transformando em algo que prejudica o aprendizado desses alunos. E, por fim, como competência necessária para a atuação, é reconhecer a necessidade de agregar colaboradores e outros atores para a criação de ações efetivas, para ajudar nessa frustração na hora que as coisas não derem certo, para ajudar a gente a superar nossos medos, nossas ânsias, nossas angústias, para ajudar a gente a suportar mudanças lentas e graduais, e para que a gente, numa situação de convivência de várias pessoas, de vários seres humanos, que a gente consiga agregar a ideia de cada um, que a gente consiga ouvir o ponto de vista de cada um, porque eles certamente, em algum momento ou outro, vão divergir. Aqui, só como, enfim, ilustração gráfica, o professor mediador escolar comunitário ele é visualizado como um promotor de valores. Vocês vão trabalhar valores no dia a dia de vocês, no cotidiano de vocês. E aqui são valores que a gente trouxe também de outros projetos, de outras pesquisas, de leituras que fizemos, de parceiros com quem conversamos, valores necessários à atuação e valores para serem pensados nessa promoção de valores para os alunos, que é o papel de todo professor e que vai basear a atuação do professor mediador escolar e comunitário. Valores como a disponibilidade, o acolhimento, a cooperação, a tolerância e a generosidade. Nessa tabela, a gente tenta trazer uma ideia de uma mudança de enfoque, de uma mudança de paradigma, que é o que a gente sugere, é o que quer propor a todos vocês para o início desse exercício docente do professor mediador escolar comunitário. Como a Beatriz disse, o professor mediador escolar comunitário é um agente de um sistema, ele faz parte de uma ideia sistêmica. Você tem, em nível estadual, a Secretaria Estadual de Educação, a Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania, nas diretorias de ensino, gestores regionais que acompanham regionalmente essas ações desse sistema, e nas escolas, as equipes gestoras, e agora o professor mediador escolar e comunitário. Então, para a atuação do professor mediador escolar e comunitário, a gente também se baseia numa ideia de sistema. E aqui trazemos uma comparação de diferentes enfoques, na qual a gente pretende promover uma mudança de um enfoque reducionista para um enfoque que chamamos de sistêmico. Por exemplo, em relação ao enfoque reducionista do controle externo, a criminalização do aluno e da família como único responsável pelos problemas de convivência, aquilo que dissemos, o fator de risco é só o aluno, o famoso aluno problema. O que propomos é um enfoque de autonomia, a conscientização da comunidade sobre a responsabilidade de todos.
cada um traz uma solução. O enfoque reducionista, que amplia a violência punitiva, gerando insegurança e paralisia. ênfase no medo, nas ameaças, promovendo a impotência e a inércia. Como eu disse, e isso os colegas, os nossos parceiros, colaboradores, especialistas, vão trazer com mais detalhes, com mais propriedade, essa questão do punitivo, do retributivo versus o restaurativo, o colaborativo. Eu queria dizer, e em relação à atuação do professor mediador escolar e comunitário, nós não pretendemos que ele seja o agente de punição na escola. A punição pode ocorrer, a gente não quer mudar a escola, a gente não está mudando a escola com o início do exercício do professor mediador escolar e comunitário. A gente está trazendo um professor que vai somar forças. Se, numa determinada situação, um professor específico se desentender com o aluno, e como ele faz sempre, ele encaminhar o aluno para a diretoria, e esse diretor achar por bem adverti-lo, encaminhar, chamar os pais, isso vai continuar se dando da mesma maneira. Mas o professor mediador escolar e comunitário, não. Ele não vai numa situação de briga para dar bronca e falar quem está certo e quem está errado. Ele vai tentar fazer a pesquisa do que levou àquela situação, de por que aquelas pessoas estão se relacionando daquela maneira, ouvindo o professor, que, enfim, na aula de quem talvez tudo começou, o diretor que eventualmente puniu numa advertência, enfim, num pedido de fazer uma realização de um trabalho no fim de semana, mas esse não é o papel do professor mediador escolar e comunitário. O papel do professor mediador escolar e comunitário é a ampliação do conhecimento, propondo a competência para a ação, enfatizando a autoestima das pessoas, a autoconfiança das pessoas. Cada um traz uma solução, que promove iniciativas com soluções criativas. No enfoque reducionista, uma abordagem isolada, um problema reduzido a uma situação específica, não considera o processo e o contexto. Nenhum de nós chegou aqui numa vez só. Foi um processo, foi um contexto. Nascemos desde o embrião, fomos, viramos bebês, hoje somos professores e se tornando professores mediadores escolares comunitários. Assim é a vida, assim são os conflitos, e é assim que a gente pretende que seja a atuação do professor mediador escolar e comunitário. Uma abordagem integrada. O problema ele é definido a partir da avaliação das pessoas, do processo e do contexto sociocultural. Assim são os seres humanos. O enfoque reducionista da repressão. Prevenção centrada na fuga do problema. Um discurso estereotipado, amedrontador, preconceituoso. Posturas e decisões autoritárias. O que a gente sugere e propõe no exercício cotidiano de vocês é uma ação educativa, prevenção centrada no conhecimento da realidade, tabus sendo quebrados, reconhecer as situações de risco, observando o contexto, o processo, e promover o valor do autodesenvolvimento. Todo mundo está em constante mudança, todo mundo está em constante transformação, e o professor é o profissional que mais colabora para a transformação das pessoas. Essa é a função primordial de um professor. Soluções reducionistas, enfim, hierarquizadas, parciais, isolamento, não compartilha a responsabilidade, mas a transfere. Aquela questão do conselho tutelar, não aguento mais esse menino, vou passar para o conselho tutelar, vou transferir compulsoriamente, não aguento mais. Enfim, na rotatividade que a gente tem na rede ainda, um dia a gente transfere o menino, 3 anos depois ele está na mesma escola que a gente acabou voltando. No enfoque sistêmico a gente propõe uma situação diferenciada. Uma solução participativa, contextualizada, mobilização dos recursos comunitários, construir um vínculo afetivo, as redes sociais, a rede de garantia de direitos, de proteção social. O conselho tutelar, ele nunca vai na escola? Vamos tentar, vamos conversar com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, depois a gente vai ter palestras identificando esses atores. Vamos ver outros atores, outros agentes, outras instituições que podem colaborar essa aproximação, esse compartilhamento das soluções, e não empurrar o problema nessa redução, mas sim pensar num sistema que existe até na nossa Constituição, que é o sistema de garantia de direitos. Mobilização dos recursos comunitários, construindo vínculos afetivos, redes sociais e integrando diferentes saberes. Para terminar, eu trouxe 2 citações que eu encontrei em leituras, elas estão em algum lugar desses materiais que a gente entregou para vocês, eu não vou dizer onde é para que vocês leiam tudo. Essa aqui é de Aquino. A figura dos alunos problemas como impeditivo do nosso trabalho, quando a rigor ela poderia e deveria ser tomada como propulsora de nossa ação em sala de aula, vetor ético de intervenção educativa e ocasião de afirmação profissional e social do professor. Se não, malogramos nós como profissionais,
malogrem os alunos como futuros cidadãos e o país com suas novas gerações desperdiçadas como futuros subcidadãos. É o que eu disse, o professor, mais do que nenhum outro profissional, é o profissional da transformação. E isso eu queria que ficasse como pensamento quando, muitas vezes até né, naturalmente, na tribulação do dia a dia, a gente taxa o aluno de aluno problema. E, por fim, essa outra citação, que o grande desafio colocado hoje para as escolas talvez seja o de incorporar definitivamente a dimensão dos relacionamentos e da convivência como tarefa central de uma educação democrática. Esses são nossos contatos. Obrigado.